Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Naquela época, Ezequias adoeceu e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. No já, a igreja, versículo 1, viu? Hoje não tem mole, né? Versículo 1, no já você vai ler bem bonito aí essa palavra, essa sentença, porque Deus quer continuar tratando conosco nesse contexto, amém? Já. Pai querido, Pai bondoso, nós mais uma vez te exaltamos, te glorificamos. Nós, Pai, somos gratos a Ti porque a Sua presença já é notória nesse lugar. Nós podemos já sentir, Pai, através das canções, já fomos ministrados pela Tua palavra, Senhor Deus. E o Senhor nessa noite quer continuar tratando conosco através desta palavra. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, da Sua graça, da Tua misericórdia. Senhor Deus, se não for a Tua unção sobre mim, se não for a Tua unção fluindo, Senhor, será apenas um discurso. E eu me recuso, Pai, a trazer discurso para este altar. Eu quero trazer a mensagem que está no Teu coração. Por isso, Senhor Deus, eu peço que esta mensagem alcance todos aqui nessa noite. Trata conosco, Pai, da Tua maneira, não da minha ou de quem quer que seja aqui, Senhor. Pai, eu deposito diante de Ti toda a minha capacidade humana, intelectual, bíblica, teológica, Senhor. Pai, use isso tudo apenas como uma ferramenta para nos alcançar nesta noite, Senhor. Pai, eu já Te agradeço, porque eu já estou sentindo algo diferente, Senhor Deus. Eu já estou sentindo a Sua presença aqui forte, meu Deus. Eu já estou sentindo, Senhor Deus, a Tua unção fluindo aqui nesse lugar. Pai, eu Te exalto por isso, eu Te engrandeço por isso, Senhor. Pai, obrigado por esse privilégio, Senhor Deus. É um privilégio estar nesse altar. É um privilégio pastorear esta igreja, Senhor Deus. É um privilégio, Senhor Deus, ser a Tua boca nessa hora. Meu Deus, eu não sou merecedor, mas a Tua graça, Senhor Deus, a Tua graça me alcançou e me transformou, Pai, e tem, Pai, me ajudado a Te servir. Oh, meu Deus, nos alinha com o Teu querer nesta noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recarabada, chore, mene carabada. Rei, chore, mene harabada, chore, mene carabada. Rei, na cachore, mene hore, carabada, chore, mene carabada. Oh, Espírito Santo, eu quero mais, mais. Flua mais, Espírito Santo, flua mais, Espírito Santo, flua mais. Oh, Senhor Deus, Te peço mais uma vez, intensifica o Teu fogo nesse lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, queremos ser tocados por Ti. Queremos ser, Senhor Deus, Pai, queremos nessa noite viver algo novo, Senhor. Nós temos orado incessantemente para o Senhor trazer porções novas, Pai. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos marca com a Tua glória. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode sentar glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Oh, aleluia. Estou sentindo assim, irmãos, uma brisa suave do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo assim uma presença assim bem branda, sabe, assim. Eu não estou sentindo nesse momento o ruach, o vento tempestuoso ou impetuoso. Eu estou sentindo o nefesh, o vento brando de Deus aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, você veio aqui adorar o Pai.
você veio aqui prestar um culto ao Senhor, você veio aqui para dar para Ele o seu melhor, mas você também veio para receber da parte dEle, e Ele tem algo para você nessa noite, Ele tem algo para mim nessa noite. Não há ninguém que se propõe, ou propõe no seu coração a buscar o Senhor, a engrandecê-lo, a cultuá-lo, que volte para casa de mãos vazias. Tenha certeza, Deus tem algo especial para a sua vida aqui. Aleluia, aleluia. Queridos, na semana passada nós ministramos também nesse texto, só que nós usamos o texto de Isaías capítulo 38, e nós pregamos sobre o seguinte tema: põe em ordem a tua casa. E o Senhor nos deu uma direção, o Senhor ministrou a nós através dessa palavra, tratando da nossa casa espiritual. Embora, como eu falei, o texto não estivesse tratando da vida espiritual de Ezequias, não era isso que o texto estava dizendo, mas ardeu muito no meu coração para que então nós ministrássemos sobre isso, porque o Espírito Santo falava muito forte comigo que muitos não têm experimentado o avivamento, ou este avivamento que nós temos, protagonizado aqui nesta casa, que Deus tem derramado sobre nós. Muitos não estão ainda vivendo coisas novas que Deus tem liberado sobre nós, justamente porque estão com as suas casas espirituais em desordem. E porque estão com as suas casas espirituais em desordem, estão mortos espiritualmente. Mas eu creio que quem estava aqui recebendo esta palavra, ou quero crer que quem recebeu e entendeu Deus falar com ela, eu creio que já tomou uma postura diferente, e durante esta semana já procurou corrigir, já procurou, pôr ordem, ou pôr em ordem a sua casa. Eu creio que você essa semana já orou mais, você já dedicou mais tempo para Deus. Eu quero crer nisso, porque, amados, se você veio ao culto domingo passado, Deus tratou com você para que você pudesse colocar a sua casa espiritual em ordem, uma vez que ela estava em desordem, e você continua não obedecendo, então você está totalmente com a sua vida espiritual bagunçada, e Deus quer liberar algo sobre a sua vida. Ele quer liberar as coisas novas, Ele quer liberar o seu poder, Ele quer liberar da sua glória, mas Ele está impedido de fazer tal coisa. Por quê? Porque você não mudou de postura. Mas eu tenho certeza que aqueles que tomaram posse e já mudaram suas posturas, já está sentindo coisas diferentes, já está sentindo mais o Espírito Santo, tem, recebido renovo. E se eu estou falando aqui para pessoas que estão com as suas casas já em ordem espiritual, e tem sentido a presença, a glória de Deus, tem estado alinhado com o Espírito Santo, e estão sentindo esse fogo, eu queria que você então externasse isso, glorificando, exaltando, engrandecendo ao Senhor, aí durante pelo menos 10 segundos desse culto. Se quando nós sentarmos aqui e Deus liberar algo do altar, nós não estivermos empenhados em viver, amados, talvez eu vou te chocar até com o que eu vou te dizer agora. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo, porque a igreja de Jesus não é um lugar para um encontro social. A igreja de Jesus, ela não é um lugar, de entretenimento. A casa do Senhor é para a gente adorar Ele, engrandecer Ele, cultuar Ele, mas também para nós ouvirmos a sua voz, para nós sabermos onde precisamos melhorar, os comandos que Ele tem, e dentro disso tudo Ele vai também liberando palavras poderosas, palavras, que são chaves para nós caminharmos no nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus,
em nome de Jesus, aceite o conselho do apóstolo Tiago, não seja tão somente ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Eu falei pela manhã e repito agora à noite, a diferença daquilo que você recebe do altar, para que ela aconteça na sua vida, a diferença para quem vive e quem não vive, é que quem recebe muitas das vezes não a encarna, mas tem muitos que recebem e, sabe, coloca na tábua do seu coração e propõe a colocar em prática e encarna isso no seu dia a dia. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós experimentamos coisas tremendas da parte de Deus. Mas qual é a porção que Deus tem para nós nessa noite? O que Deus quer tratar comigo e com você? Porque há muitos que ainda precisam de um despertamento espiritual. A porção da palavra do Senhor para nós nessa noite tem a ver com o contexto. E aí sim, o que eu quero, ou o que o Espírito Santo quer nos tratar nessa noite, tem tudo a ver com o contexto exegético do texto, ou seja, com aquilo que de fato Deus queria tratar com Ezequias, quando ele fez essa declaração: põe em ordem a tua casa. E para a gente já começar a entender o que Deus quer tratar conosco, esta palavra, ou esta expressão no hebraico, ela muda um pouco o sentido. E fiquei feliz que ali, dando uma meditada antes de assomar aqui o púlpito, eu vi que no texto de 2 Reis ela está mais própria, ela está justamente dentro da forma correta, da intenção que Deus tinha com Ezequias quando falou essa palavra. E aí nós lemos já aí em 2 Reis, porque essa expressão no hebraico diz o seguinte: dê ordens à sua casa. Semana passada o tema foi: põe em ordem a tua casa. O tema hoje é: põe ordem em tua casa. Você já pegou aí? Tem uma diferença. Põe. Deixa eu tentar aqui trazer o contexto ali, Deus falando com Ezequias. A palavra mais correta, a expressão mais correta, quando Deus usou Isaías para falar com Ezequias, não foi põe em ordem, foi Ezequias, põe ordem em tua casa. E aí em 2 Reis está exatamente desta maneira. Uma pequena mudança, mas que traz uma grande diferença no entendimento daquilo que Deus quer fazer e falar, da profundidade que Deus, Marco e Carlos, tratou com Ezequias e que Deus quer tratar comigo e com você aqui nessa noite. Pois aprendemos que se Deus disse para Ezequias que para ele pôr ordem ou dar ordem à sua casa, significa então, como já foi dito, que havia uma desordem. E por isso, falamos também isso semana passada, havia um decreto de morte. Por quê? Porque a casa dele estava em desordem. Para a gente entender melhor o que Deus quer tratar conosco, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é decreto, aliás, ordem tem a ver com sucessão. Diga assim: ordem tem a ver com sucessão. Isso é muito importante, porque aqui a gente começa a entender o que Deus estava falando com Ezequias. A ordem natural de um casamento, por exemplo, é que este casal, ele gere filhos e que forme uma família. Essa é a ordem natural das coisas dentro de um casamento. A ordem, por exemplo, alfabética, qual é? A, B, C, D, não é isso? Essa é a ordem alfabética das coisas. A numeral 1, 2, 3, 4. Então existe uma ordem para as coisas. E dentro da família, a ordem natural é que alguém se case, né, um casal casando, né, e após
esse tempo ele gere filhos para que formem uma família, e aí através deste filho ou destes filhos, então a cultura, seja qual for a cultura religiosa, a cultura econômica, a cultura social que aquela família tem, ela vai o que? Passando para outras gerações. Ezequias, ele protagonizou um grande avivamento do seu tempo. Como falamos semana passada, Ezequias pega Judá totalmente envolvida na idolatria. A vida espiritual ou o lugar aonde se fortalecia a vida espiritual de Judá estava destruído, fechado. Seu pai Acais havia fechado o templo, havia se corrompido. Muitos em Judá já havia se prostituído com outros deuses. Então vem Ezequias e, como diz a narrativa, faz o que era bom aos olhos do Senhor. E através de Ezequias, Deus restaura a vida espiritual de Israel. Ele restaura todas as coisas. Ele restaura o ministério dos sacerdotes, dos levitas. Ele restaura uma das festas que Deus havia dito para não deixar de comemorar, e havia sido por um tempo, por causa de Acais, deixado de comemorar, que era a Páscoa, que era uma festa que tinha que se comemorar para que Israel sempre se lembrasse de quando eles estavam escravizados do Egito, e a grande libertação que eles vivenciaram por meio de Moisés, usado pelo Senhor, para que eles não se esquecessem da aliança que tinham com ele. Então Ezequias, ele é um instrumento para fazer algo tremendo em Israel, em Judá, e aí com isso a prosperidade voltou. Uma das conquistas de Ezequias, por causa do alinhamento dele com Deus, do que ele estava experimentando, do que Judá estava experimentando com esse avivamento, de voltar a servir a Deus, somente ao Senhor, de, tirar os postes ídolos, tirar tudo aquilo que estava, ou que o seu pai havia deixado, que levava Judá à idolatria. Como fruto desse avivamento, uma das coisas é que Senaqueribe, rei da Síria, o afronta, e ele pega a carta de afronta de Senaqueribe e vai orar com o profeta, apresenta o Senhor, e o Senhor responde a favor de Ezequias. O Senhor vem e manifesta o seu poder e destrói os assírios, e ele sai vitorioso, e ele vai se fortalecendo. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo um tempo de avivamento, todas as coisas começam a convergir a favor de nós, seja de uma nação, seja de uma igreja, seja de uma pessoa. Mas tinha algo muito ruim acontecendo. Apesar de Ezequias ser um homem de Deus, apesar de Ezequias estava sendo, um grande instrumento de Deus para trazer esse avivamento, apesar da vida espiritual de Israel estar indo de vento em popa, havia uma desordem na sua casa. Havia algo de errado ali dentro. Havia algo que não estava como era para estar, não estava dentro da ordem das coisas. O que, pastor? Ezequias não tinha ainda gerado filhos. A principal razão pela qual o Senhor falou com Ezequias através do profeta Isaías foi, quando ele disse, ponha em ordem a sua casa, foi para que ele então gerasse um sucessor. Ele estava dizendo assim, olha, põe em ordem a tua casa, ou põe ordem em tua casa, porque você vai morrer e não tem um sucessor em Israel. Essa era a principal razão pela qual o Senhor estava dando essa palavra para Ezequias. E aí a pergunta é, quem
daria seguimento àquela obra de avivamento que Judá estava experimentando. Como seria a vida espiritual de Judá sem o rei Ezequias? Se ele morresse, o avivamento também morreria com ele? A resposta era sim. Se ele morresse realmente, como estava decretado, como já estava tudo certo, porque a palavra de Deus por meio do profeta foi clara, não tem como ser diferente. A morte é certa, você vai morrer. Então Deus está tratando com Ezequias no primeiro momento, porque Ezequias estava falhando, que já tinha 14 anos que ele estava reinando e não havia um sucessor. Ou seja, o que estava adiantando dele ser um canal de promover um grande avivamento, de restaurar a vida espiritual de Israel, mas que se ele morresse, não tinha quem desse continuidade. E aí, queridos, o que eu quero trazer para nós da família Betel, porque isso tem tudo a ver com aquilo que temos vivido, experimentado. Eu tenho levado muito a sério aquilo que estamos vivendo, experimentando esse novo tempo de Deus na nossa igreja. Deus tem derramado da sua graça sobre nós. O Senhor, mediante a nossa postura, a nossa atitude, desde março de 2020, nós temos nos alinhado à vontade de Deus, nós temos buscado mais a face do Senhor. Não posso cessar de repetir, quando Deus trouxer à memória, que o ano de 2020, que tinha como proposta o ano do governo de Deus, era Deus nos alinhando à sua vontade, nos alinhando novamente a estar debaixo da sua autoridade, a realmente Ele ser de fato o Senhor das nossas vidas. Como eu falei semana passada, ainda que em proporção, não dá mesmo para comparar a nossa vida espiritual como estava, com aquilo que Judá estava vivendo por causa de Acais e de outros reis que antecederam. Nós não chegamos a nos distanciar de Deus, nós não chegamos a nos prostituir com outros deuses, nós não chegamos a se envolver com feitiçaria, mas bem verdade é que muitos vinham caminhando com uma vida espiritual distante de Deus, onde Deus já tinha deixado de ser o seu Senhor há muito tempo. Mas foi o Senhor começar a tratar conosco que nós começamos a nos submeter ao governo de Deus, a entender que Ele é realmente o Senhor das nossas vidas, a entender que Ele tem o controle de todas as coisas, e começamos a mergulhar nele, a buscar entender o caminho que Ele tinha para nós. O Senhor foi liberando uma nuvem da sua glória sobre nós, e Ele foi nos revelando que não apenas estava derramando essa glória, esse poder, essa unção, mas que Ele tinha um propósito com isso, e que esse avivamento, ele tinha a ver com a palavra de profecia sobre o avivamento dos últimos dias. E o que Deus quer tratar comigo e com você, família Betel, com esta palavra? Está muito gostoso viver o que estamos vivendo, está sendo muito bom, nós vemos a cada culto Deus se revelando, se manifestando, pessoas aceitando a Jesus, pessoas, se reconciliando, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Temos visto Deus prosperar esta casa. Deus tem trazido prosperidade para essa casa, irmãos. Eu falo para você, nós não tínhamos condição financeira ou condições financeiras para nós fazermos tudo que nós fizemos nesse último ano.
Mas quando nós começamos a caminhar alinhados com o Pai, quando nós começamos a nos preocupar mais com nossas vidas espirituais, quando nós nos preocupamos, sabe, em realmente fazer a vontade de Deus, Ele derrama a sua glória, Ele derrama o seu poder, Ele faz tudo acontecer, Ele derrama prosperidade. Mas tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender com essa história, que nós não podemos, Edson, cometer o erro que Ezequias cometeu. Nós precisamos, sabe, passar a tocha do avivamento adiante. Há 2 quintas-feiras o Lucas Levi pregou aqui, e ele falava na parte da sua mensagem sobre isso, que ele fez uma aplicação, fazendo uma analogia, assim como a tocha olímpica, ela percorre vários lugares do mundo até chegar à sua origem, ao local onde vai ser as Olimpíadas. Ela vai passando de mão em mão, e aí ele fez uma aplicação que nós somos hoje, sabe, essa tocha do Senhor. Nós somos tochas, sabe, do Pai. E o Salmo 104, versículo 4 vai dizer que o Senhor, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Fala para essa pessoa assim: você é uma labareda de fogo. Fala: você é uma labareda de fogo. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos chama para nós percorrermos a carreira que Ele tem nos proposto, a carreira de não apenas viver o que estamos vivendo, mas de sermos uma brasa viva que incendeia outros, sermos essa tocha que nós vamos passando para outros, a fim de influenciar, a fim de fazer com que eles também recebam dessa presença, dessa glória, desse poder. Esta é a ordem das coisas. Esta unção, esse poder que Deus está liberando, esse avivamento, que Ele tem dito que é até a eternidade, este avivamento que Ele tem falado para mim e para você, que é até o arrebatamento, este fogo não pode se apagar, irmãos, não pode se apagar. E a melhor maneira dela não se apagar é você entendendo que este avivamento que Ele tem gerado na minha e na sua vida, libera uma unção também sobre nós para gerar. Deus quer que você gere frutos, Deus quer que você gere filhos para Deus, filhas para Deus. Deus quer que você, sabe, dê continuidade àquilo que Deus está colocando nas suas mãos e nas minhas. Aleluia. Porque senão qualquer hora o Senhor fala para mim e para você: fulana, para não ser injusto aqui, põe ordem na sua casa. Ezequias, por certo, ele sabia, Flávio, de que o Deus que ele servia, Renata, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus estava, Elidiane, fazendo na vida de Ezequias e através da vida dele, Bruna, não era para ficar somente nele, para parar nele, mas o que Deus estava fazendo na nação de Judá, através dele, era para alcançar outras gerações. O que Deus está fazendo hoje na minha vida, no meu ministério, na sua vida, no nosso ministério, ela não pode morrer conosco, ela não pode parar em nós, ela precisa alcançar gerações. E escute o que eu vou falar para você aqui. Vocês têm ouvido dizer muito sobre arrebatamento, vocês têm ouvido eu falar muito sobre últimos dias, porque a minha leitura espiritual é essa. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho,
A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Mas a Bíblia, ela nos deixa pistas, ela nos dá alguns parâmetros que vai nos dando a ideia de que está perto de acontecer. E quando nós olhamos para o cenário, em todos os níveis, não só dos acontecimentos proféticos, de sinais, nós ficamos, ou fazemos a leitura de que tudo está convergindo para que realmente Jesus esteja às portas. Para mim, por exemplo, Jesus está na iminência de voltar a qualquer hora. Ele pode voltar hoje. Diante de tudo que nós estamos vendo acontecer, diante dos cenários que está se formando. Eu falei alguma coisa aqui de manhã e não vou me ater muito a isso. E quando a pandemia levou todos a entrar no lockdown, que a gente teve que deixar de ter cultos, que a gente começou a fazer as lives, eu fui fazendo as leituras espirituais que estavam acontecendo, voltei a estudar escatologia. Uma das mensagens que eu preguei, se não me falha a memória, foi 29 de março. Eu preguei uma mensagem com o seguinte tema: ainda não é o fim. Eu discernia pela palavra que ainda não era o fim. E eu fui, lendo tudo, buscando discernir o que estava acontecendo, porque nunca houve algo como nós estamos vivendo hoje, o que essa pandemia fez a nível global, nunca teve. E quando eu perguntei ao Senhor, porque eu tinha uma crença e ainda tenho ela ainda, e tenho visto ela começar a se cumprir aqui nessa igreja, de que Deus tinha uma promessa de um grande avivamento sobre a igreja dele na terra, um avivamento que ia varrer as nações, e que esse avivamento era um avivamento que aconteceria antes de que a igreja fosse arrebatada. Eu lembrei de que havia uma promessa de um grande avivamento para o Brasil, e aí eu fiz a pergunta: Senhor, estamos em uma pandemia, estou entendendo que pelo menos não é ainda o fim, mas alguma coisa já está começando a se intensificar. Aí veio a pergunta: quando o verdadeiro avivamento virá? Que foi a chave que Deus, virou aqui. E eu lembro, irmãos, e o Espírito Santo sempre me traz à memória isso, sabe por quê? Nós somos muito fáceis de esquecer. E Deus sabe disso, que várias vezes Deus colocou algumas coisas para que o povo não se esquecesse, como a Páscoa, como eu falei, o arco-íris. Olha quanto tempo tem que Deus fez uma aliança com Abraão. E até hoje, quando chove, nesse período, principalmente de verão, vem o arco. E Deus falou assim: todas as vezes, isso será por perpétuo. Todas as vezes que esse arco aparecer, é para que o homem, ele se lembre da aliança que eu fiz com ele, de que eu nunca mais destruiria a terra por meio da água. Até hoje. E se esse arco-íris não acontecesse mais, só quem lê a Bíblia que talvez lembraria desta aliança. Como talvez hoje tem muitos que não olham, quando vê o arco, não sabem o porquê do arco. Se nós quisermos levar adiante o chamado, se nós quisermos realmente que este fogo não se apague, nós precisamos, em todo o tempo que for necessário, Deus trazer à nossa memória aonde tudo começou. A igreja já não é mais a mesma.
E nós sabemos disso e também temos falado sempre. Só de março para cá, quem é recém-chegado aqui na igreja, fica em pé, por favor. Isso, irmãos, fica em pé. De março para cá. Você que já é aqui da igreja, tem caminhado aqui, vem isso. Fique em pé. Fique em pé, irmão. É de março para cá. Dá uma olhada aí rapidinho, irmãos. Pode não ser muitas pessoas para alguns. Obrigado, pode sentar. Mas essas pessoas que estão aí é fruto do avivamento, do poder que Deus tem derramado nesse lugar. Aplauda bonito, irmão. Então, quando Deus falou, aliás, Deus virou a chave do avivamento, que nós começamos a experimentar o poder de Deus, e Deus foi descortinando durante a pandemia o que Ele estava fazendo, ficou nítido pelas palavras proféticas que fomos ligando, que fomos recebendo, que fomos nos alinhando, coisas que Deus estava falando aqui, estava falando lá nos Estados Unidos, e nós não sabíamos disso, e daqui a pouco Deus linkou o pastor dos Estados Unidos com pastores comigo aqui no Rio de Janeiro, e Deus foi confirmando as coisas, e aí nós começamos a discernir que a contagem regressiva para o arrebatamento já começou. Nós começamos a discernir que Deus já estava e está ainda preparando a sua igreja para experimentar o arrebatamento dos últimos dias. Ele vem nos dando o entendimento porquê do avivamento dos últimos dias, porque é o avivamento que vai terminar de preparar a noiva para o encontro do noivo. E quantos estavam desapercebidos? Quantos estavam distantes da casa do Pai? E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu tenho crido que a minha geração é a geração do arrebatamento. Preste atenção para você entender onde eu vou chegar. Eu tenho crido que a minha geração é a geração do arrebatamento. Porém, todavia, entretanto, isso não quer dizer que Jesus vai voltar na minha geração. Porque eu não posso afirmar isso categoricamente. E se você ler o capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, você vai entender muito mais do que eu estou dizendo para você. Mas ao mesmo tempo que eu creio, Eric, que eu faço parte, da geração do avivamento, e estou entendendo que Deus conta comigo e com você, ou com vocês, com esse ministério, para continuar experimentando esse avivamento e continuar proclamando ele, sabe, na nossa nação, através dos cultos, através das lives. Apesar de ter essa crença, eu também tenho consciência, Edson, que pode acontecer, Renan, na minha geração passar, o arrebatamento não chegar. E a pergunta do Espírito Santo para o pastor William é: o que eu estou fazendo na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, se não for o tempo de eu buscar a minha igreja e você morrer, vai continuar? Vão dar seguimento àquilo que eu estou começando a fazer e estou já realizando através da sua vida? Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você? Deus está mandando nós colocarmos ordem na nossa casa, e a ordem nesse aspecto é a ordem das coisas. Nós não podemos, sabe, queridos, ser estéril no reino de Deus. Aquilo que Deus está fazendo em nós é para alcançar outras gerações, aleluia.
Se nós morrermos sem que Jesus arrebate a sua igreja, aquilo que Ele está fazendo, fez em 2020, está fazendo em 2021, tem que ser dado continuidade, aleluia. Mas isso só vai ser possível se eu gerar filhos do avivamento, se eu gerar filhos e filhas com essa paixão, filhos e filhas com este fogo, sabe, entendendo que é uma labareda do Senhor. Eu repito de novo, você é a labareda de fogo de Jesus, você é uma tocha viva de Jesus, você é uma brasa viva do Senhor. Há vida em você, o Espírito de Deus, Ele está em você. Se você é crente em Jesus, se você se converteu de verdade, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre ti, e Ele te ungiu, para quê, pastor? Para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, e te envia para sarar os feridos de almas, para abrir as prisões dos presos. Esse avivamento não pode ficar dentro de você, dentro de mim, não pode ficar dentro dessas quatro paredes. Esse avivamento tem que fluir, como já temos sido ensinado e aprendido aqui. O rio tem que fluir. Os maiores feitos do rio, lá da visão de Ezequiel 47, não é o que ele fez dentro do templo. O que ele fez dentro do templo foi quando ele ainda era um córrego. Mas tudo começa com córrego. Tudo começa com poucas águas. Mas quando essas águas saem do templo e saem para fora do templo e viram um rio, aí muitas vidas são alcançadas. Vocês que estão aqui é fruto disso. Deus tem mais, Deus tem muitas vidas a salvar, a libertar, a transformar. Nós precisamos continuar fazendo o que temos feito, de sair das quatro paredes, sabe, de ir para as ruas. Esses dias, ou foi essa semana mesmo, alguém disse para mim, aliás foi no nosso encontro de líderes aqui, que alguém encontrou uma pessoa na rua e disse: você é lá daquela igreja que dá café da manhã? Ah, eu quero ir lá. Alguém disse, e está caminhando aqui, não sei se está aí, é de uma célula, que as pessoas hoje que participam aqui do varandão, dos dias de lazer, elas ficam lá dentro da piscina, olhando para cá, e vendo o que Deus está fazendo e comentando. Deus tem nos dado uma graça, e nas redes sociais temos visto pessoas sendo alcançadas por essa igreja. E foi para isso que Deus nos chamou, queridos. Se esta geração que eu e você fazemos parte, sabe, passar e Jesus não arrebatar a sua igreja, nós precisamos ter feito o dever de casa. Nós temos que ter gerado filhos e filhas para o Senhor, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. E quantos querem ver isso? Dão glória a Deus aí. Aleluia. Então, quando Deus tratou com ele, falando para ele colocar a casa em ordem, ele estava dizendo: você não tem sucessor, você não gerou ninguém. Por isso eu tenho dito que o avivamento tem que ser, irmãos, uma necessidade diária nossa e uma cultura dessa igreja. A igreja do Senhor, toma para você isso. Não fica só ouvindo essas palavras aqui do altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja de verdade uma tocha viva do Senhor. E para isso você tem que ter o avivamento na sua vida como uma necessidade diária. E aí a gente repete de novo aquele texto que está sempre sendo falado aqui nesse altar: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para que ele continue ardendo e não se apagando, tem que haver reparação do altar todas as manhãs, tem que haver, sabe,
o comprometimento de, sabe, se esforçar e trazer lenha e colocar lenha nova no altar, porque o fogo precisa de algo para ser alimentado, para ser consumido. Ordem tem a ver com sucessão. Diga para quem está do seu lado: não seja estéril no reino de Deus. Fala, gere. Fala, porque o que Deus está derramando sobre você é vida. E não é qualquer vida, diga. Fala assim, é a vida de Deus. Aleluia. Segundo lugar, fica tranquilo que hoje é só 2 pontos. Diga assim comigo: ordem tem a ver com normas e correção. Quando o Senhor mandou Ezequias pôr ordem em sua casa, no primeiro momento foi porque ele não tinha um sucessor. Mas 3 anos depois do Senhor curá-lo, porque quando ele recebe a sentença, como vocês conhecem a história, ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor responde a sua oração, o cura e dá mais 15 anos de vida para ele. Diga assim comigo: Deus é um Deus de oportunidades. Agora preste atenção, quando Deus fala com ele, no momento que Deus está falando para ele, põe ordem em tua casa, ele não tinha um sucessor, e o decreto era de morte. Ele clama ao Senhor, o Senhor o ouve e dá mais 15 anos. Se você não estava gerando para Deus, põe ordem em tua casa, porque Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ele é um Deus de oportunidade. Ele estava falhando. Ele começou a fazer o dever de casa. 3 anos depois, ele gera um filho, Manassés. Ele gera Manassés. Ele gera um filho, mas Ezequias continuou desorganizado. Lembra que eu falei semana passada? Ordem também tem a ver, ou alguns aspectos que a gente pode citar aqui para se pôr ordem em alguma coisa, ou se estabelecer a ordem, é organização, comando, normas e correção. O rei Ezequias gerou um filho, mas não se organizou como rei para exercer paternidade biológica e paternidade espiritual. Em domingo passado, quando acabou o culto, a Daiane me procurou e ela falou assim: pastor, estou impactada, porque sexta-feira eu estava em casa, nos afazeres e ligada com o Senhor, e de repente o Espírito Santo soprou esse texto que o Senhor pregou hoje no meu ouvido, e começou a falar comigo nesse texto. E aí ela falou assim, e aí ela entrou dentro do contexto que eu vou entrar agora. E quando o Senhor pregava hoje, me veio a memória, e eu senti no coração de falar com o Senhor. Eu falei assim: então fica tranquilo que isso aí é a parte 2 da mensagem. Ou seja, Deus alinhando, Deus confirmando que Ele quer tratar comigo e com você. Porque o que Deus está derramando, liberando sobre nós, não é, sabe, irmãos, pouca coisa, não é qualquer coisa. Aliás, irmãos, não faça pouco caso daquilo que Deus entrega nas tuas mãos. Não faça pouco caso. Não faça pouco caso. Sabe, você precisa crer que aquilo que sai deste altar vem do trono de Deus. Vem do trono de Deus. Porque, irmãos, eu não quero que você perca o seu tempo e nem eu quero perder o meu. Por
isso que na minha oração eu falei assim, eu me recuso a trazer discurso, irmão. Discurso não muda ninguém. Discurso no máximo que pode fazer é trazer alguma saúde emocional, sabe? Mas o que muda a história da vida do homem é quando o Espírito de Deus fala conosco. Fala conosco. E Ele está falando, Ele está nos informando, Ele está nos revelando. Então, Ezequias, ele não se organizou para exercer paternidade biológica e nem espiritual. Eu depois vou pincelar alguma coisa aqui sobre Manassés, porque quem Manassés foi, me dá respaldo para conjecturar que não houve, ou que houve negligência de Ezequias como pai e como sacerdote da casa dele. Porque não é possível que um rei tão usado por Deus para restaurar, para avivar, para incendiar, e é justamente isso que ele usa, evangelista Tiago, para convencer Deus, para mudar o decreto que Deus havia dado. Quando ele vai orar, ele fala: Senhor, olha o que eu fiz, eu restaurei a tua casa. E ele estava com moral para pedir isso. Ele estava com moral. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida do Senhor. Não adianta estarmos cheios do Espírito Santo, porque aqui a gente tem como tratar tanto de filhos espirituais como de filhos biológicos. E aqui vai uma palavra para pai e mãe. Não adianta nós estarmos cheios do Espírito Santo, sermos avivalistas, sabe, chegarmos aqui na igreja, sermos um canal da glória, termos os dons sendo, fluindo de nós, mas a falta de ordem dentro da nossa casa. Tem muitos filhos de crente indo para o inferno, porque são crentes cheios do Espírito Santo, mas não estão exercendo paternidade biológica e nem paternidade espiritual. A boa obra que Deus começou na sua vida, pai, mãe, é para alcançar os seus filhos. Põe ordem na sua casa. Não caia nesta falácia do inferno, dessa sociedade corrompida, que ensina que não pode, corrigir filho, que não pode dizer não para filho. Eu repito, a boa obra que Deus começou na sua vida é para gerações futuras, e isso depende de você. Quem vai ser o sacerdote primeiro da tua casa não é o pastor, não é a pastora, é você. O pastor e a pastora, os líderes serão canais para te ensinar como ser esse sacerdote, porque também tem gente fazendo besteira. E quando eu falo de paternidade biológica, eu estou falando do pai e da mãe ter tempo com seus filhos. Eu estou falando de pai e mãe ter tempo de afinidade, de gerar, como fala? Quando você troca cumplicidade, mas ainda não é a palavra, fugiu. Diálogo também serve, vai lá, pode ser também, mas ainda não é a palavra que fugiu aqui. Quase isso, intimidade, relacionamento, tá dentro disso aí mesmo. Vai falando, é bom, vai pregando comigo, moço, até a gente chegar lá. Afetividade, minha filha, né? Minha filha falou. Ela falou, sabe por que a Larissa falou? Porque um dia eu não estava dando afetividade para ela.
dia, eu não estava sentando com ela para brincar com ela, para assistir um filme com ela, para jogar um jogo com ela, e eu achando que eu estava sendo um pai presente. Até que um dia fui buscá-la na escola, e quando eu botei a mão no ombro dela, e pai, e aí? Era pré-adolescente. Falei, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Ô, irmãos, se você deixar de ser referência para o teu filho, pai, mãe, o diabo vai ser. Fica tranquilo, ele não vai perder tempo. Se você não tem tempo para criar o seu filho, para cuidar do seu filho, para amar o seu filho, para dar afetividade para o seu filho, para dizer não para o teu filho também quando precisar, porque é amor, mas também tem que ter correção. Se der tempo eu vou destrinchando aqui. Se você não fizer isso, você vai chorar amargamente. E se você não está fazendo isso, para tudo. Para tudo. Até do emprego, se tiver que sair, saia do emprego. É melhor você ficar desempregado por um tempo até abrir outra porta, do que você ver o seu filho sendo arrebanhado pelo tráfico, pela prostituição, pelas drogas. Para tudo. Porque eu parei tudo. Eu já estava ouvindo de Larissa e de Isabel. Ah, não quero ir para a igreja não. E eu nunca forcei a barra, sempre ensinei. Não, vamos para a igreja, quero ver você cheio do fogo do Espírito Santo. Ih, pai, que negócio de fogo do Espírito Santo? Não, vou ver você cheio do Espírito Santo, né? Falando em línguas, marchando no poder. Ih, pai, não. Um dia Deus começou a tratar comigo. Ele começou a falar de paternidade espiritual com a igreja. Mas ele falou assim: antes de você exercer paternidade espiritual, toma jeito e exerça paternidade biológica e espiritual dentro da tua casa. Porque eu não estava exercendo. Ezequias se preocupou com a restauração espiritual de Judá, mas se descuidou do legado espiritual da sua casa. Tem gente só preocupada em ganhar, em conquistar, em ser alguma coisa, e estão esquecendo de cuidar daqueles que Deus te deu, que não é seu, não é meu, é herança do Senhor. Olha que coisa terrível, 2 Reis 18:5 vai dizer assim, ó, o Senhor Deus, o texto vai parecer um elogio, o que não deixa de ser, mas nesse elogio, Kátia, tem algo grave, evangelista Vivian, porque diz assim, pastora Graça, no Senhor Deus de Israel confiou, quem? Ezequias, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, caramba, ele foi o cara, hein, Douglas? Ele foi o rei que confiou no Senhor de tal forma que antes dele, olha só, nem Davi, hein, que foi um homem segundo o coração de Deus, confiou tanto em Deus como Ezequias confiou. Está no texto, nem antes e nem depois. Mas quando fala depois, isso é um fracasso, porque depois tinha que ter alguém que fosse tão confiante em Deus quanto ele foi, e não foi porque ele não exerceu paternidade espiritual sobre Manassés. O ensino do
dos princípios e valores do reino de Deus em nossa casa, estabelece a ordem. Repita isso comigo: o ensino dos princípios e dos valores do reino de Deus em nossa casa estabelece a ordem. Presta atenção. Ezequias falhou em ensinar e manter a cultura do reino na família. Houve uma omissão na comunicação das verdades do reino do Pai. Falhou em seguir a ordenança do Senhor. Aqui está o porquê que tem muitos filhos de crente que não quer saber de igreja, não quer saber de servir a Deus. Ezequias falhou em algo que ele também conhecia, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7, diz assim, ó: ouça, ó Israel, vou contextualizar, ouça, ó Betel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Agora olha só, que todas estas palavras que hoje lhe ordenam esteja em seu coração. Deus está falando para Israel: olha, me ame, me honre, não se esqueça de mim. Aí ele segue: que todas, aliás, ele segue: ensine-as com persistência. Ensine-as com persistência a seus filhos. Não só ensine persistentemente, Jéssica, Mirela, mas também converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu te pergunto e você responda para você: você senta com seu filho para ensinar a palavra? Você senta com seu filho para ensinar o caminho? Você senta com seu filho para dizer o porquê que Jesus é o Salvador? Você senta com seu filho para dizer porquê que da onde o homem foi gerado, como que o homem passou a existir? Não, né? Ah, pastor, a escola dominical ensina meu filho. Como se ele nem vem? Tem crente que não está vindo. Você senta. Sabe por que os filhos estão se perdendo? Sabe por que as gerações estão se perdendo? Porque não teve pais que exerceram o sacerdócio dentro das suas casas. Desde novinhas eu sento com elas e ensino. O meu problema maior estava sendo na parte biológica. Eu não estava fazendo a parte de afetividade, de gerar relacionamento. Desde cedo eu sento, não obrigo, ensino, falo. Minha mãe fez isso comigo. Você tem um texto bíblico que é poderoso para a vida de uma criança, que o pai e a mãe têm que levar a sério. É Provérbios 22:6 que diz: instrui, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Minha mãe me ensinou o caminho. Minha mãe falava as verdades para eu ouvir. Minha mãe falou do que Deus fez na minha vida. E quando eu estava com 15 anos, enfrentando uma grande crise existencial, a palavra germinou no meu coração. E desde então Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Porque desde novinho minha mãe me ensinava no caminho. Minha mãe me ensinava o Evangelho de Jesus. E na hora que o diabo tentou, me dar uma rasteira, a palavra germinou. Ezequias nem dava afetividade ao seu filho. Possivelmente, não tenho como te afirmar, mas como conjecturar. E depois, quando eu te disser
biblicamente quem era Manassés, não tem como você não pensar que, além de ele não ter dado a ele uma direção espiritual, ele também não deu ele não foi um pai presente, ele não foi alguém, sabe, que foi amigo, que foi aquele que sabe, que cuidou, que estava ali próximo, perto, vivendo seus momentos com ele. Ezequias não sentava, não conversava, não ensinava os princípios. Este era o caminho para manter o povo fiel a Deus. Por isso Deus mandou Ezequias por ordem em sua casa. Deus estava dizendo a Ezequias: ensina a Manassés as normas. Lembra? Ordem tem a ver com normas, com regras. E olha, escuta aqui uma coisa, somente os jovens aí. Às vezes alguém diz assim: ah, ser crente, não quero ser crente não, é cheio de regras. Ei, querido, tudo na vida é regra. Tudo tem uma regra. Até você dizer que não tem regra, já é uma regra. Já parou para pensar? Você criou uma regra. Qual a regra? De não ter regra. Filosofia, né? Sim ou não, irmãos? Isso é conversa do diabo, irmãos. Não tem nada de bom, até no mundo, que não tem regra. Tudo tem uma ordem para as coisas. Ninguém quer ser médico. Eu quero ser médico. Médico tem uma ordem. Qual a ordem? Faz um vestibular? Ou faz o Enem? Faz outros, né? É SISU, não? É SISU que fala também, né? Sei lá, esses negócios aí. Você faz. Aí tu vai ter que ficar 3, 4, 5, dependendo de qual é a faculdade, para você chegar onde você quer. Existe uma ordem. Existe uma ordem, irmãos. Existem regras. Ó, você quer ser médico? Tem que estudar. Regra, normas. Tem que estudar. Então para com esse negócio. As regras do Evangelho, as normas do Evangelho trazem vida. Trazem vida. Hoje eu cheguei numa casa e falei para o marido de uma ovelha aqui, para o pai dela, falei assim: eu vim aqui fazer um convite para boa. Aí ele, é porque tá cheio de gente fazendo convite para coisa que não presta, né? É verdade. Falei, para beber, para pegar mulher. Vim fazer um convite para boa aqui. Ó, estamos orando por você. Nós já estamos te amando, porque queremos cuidar de você, queremos ver a sua família transformada. E nós queremos que você vá para o renovo. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Então é isso, irmãos. Então o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos sentando para dar as normas, para dar as diretrizes. Uma casa que não tem ordem, ela fica em desordem, tem decreto de morte. Tem filho, sabe, que está nas drogas, que está fazendo o que não presta, porque você é frouxo, pai. Você é frouxa, mãe. Em nome de Jesus. Que negócio é esse de filho que não pode ouvir não? Na minha casa também já aconteceu. Quantas vezes? A Larissa era mais difícil para ouvir não. Nunca queria ouvir não. Eu não é não e acabou. Não é não e acabou, irmãos. Acabou. Pai, queria dormir na casa da minha amiguinha, ainda era criança. Não vai dormir. Ah, pai, todo mundo dorme. Você não vai. Quantos casos de meninas que vai dormir na casa de amiguinha e o pai da amiguinha, o irmão da amiguinha, o tio da amiguinha vai lá e mexe na sua filha. Hoje dorme. Hoje tem como se defender, sabe tudo, aprende. E nem eu deixava lá em casa.
Também não deixava nem dormir lá em casa. Hoje já dorme, porque não são pessoas já mais adultas. Tudo tem seu tempo, irmãos. Tudo tem seu tempo. Deixa espernear, deixa chorar. Um dia ela vai agradecer a você, mesmo que você não esteja nem mais aqui. Porque essa mesma pessoa que vai te agradecer, que é seu filho ou sua filha, se você não pôr regra, lá na frente, que ela estiver toda arrebentada, ela vai dizer assim: meu pai e minha mãe não foi firme comigo. É o que eles vão dizer. Na hora do decreto que ele estava de morte, ele pediu a Deus para que Deus o curasse. Deus o atendeu, mas ele foi incapaz de atender ao pedido que Deus fez a ele. Põe ordem na tua casa. Quantas coisas Deus já te atendeu, querido? Quantas coisas Deus já te respondeu? Quantos livramentos Ele te abençoou? Quantos milagres Ele fez e ainda vai fazer? Será que somos incapazes então de atender um pedido dEle? Que é para o seu bem, que é para o nosso bem. E aí, queridos, sem correção não há ordem. Diga: sem correção não há ordem. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Ezequias falhou em estabelecer as normas e por certo não aplicou a correção a Manassés quando necessário. A correção, aprenda. E aí aqui eu também aproveito aqui para dizer, não só para um pai e para uma mãe exercer essa paternidade, essa maternidade com o seu filho, de corrigi-lo, porque são dois pilares aqui que eu estou trazendo. Como você estabelece a ordem com os seus filhos para eles serem alguém na vida? Ensinando e dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Se você não quisesse ter trabalho, não fizesse aquela coisa gostosa lá para ter filho. Então não fizesse, né? Aí virou até o olhinho, né? Muita gente irresponsável. Muita gente irresponsável. Seja homem. Fez, agora cria. Dá educação, ensina, dá valores, dá princípios. E o melhor lugar é a casa do pai. Porque a Bíblia é infalível. 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 Mas eu também quero dizer para as ovelhas desse ministério: vocês têm pai e mãe espiritual. E nós cuidamos de vocês. Damos amor, damos carinho, damos oportunidade. A gente projeta aqui. Eu compartilho o altar com vocês. Mas eu sei usar o cajado. E não abro mão de usar o cajado, não. Não abro mão de usar o cajado. Eu não sou perfeito, sou pecador tanto quanto todos aqui são. Mas quer viver no pecado dentro da igreja? Aqui não. Se não quiser ser tratado, vá na paz. Aqui é tratamento. Sabe por quê? Olha o que diz aqui que eu vou falar para você. A correção é uma das maiores expressões do amor de Deus. Ei, querido, querida, eu estou te disciplinando. A pastora está te disciplinando. Ei, filho, filha, seu pai e a sua mãe estão te disciplinando. Então significa que nós te amamos. Um ditadozinho de vovó. Um ditadozinho de vovó. Pai que não faz filho chorar, chora. Quem ama, cuida. E Deus nos ama. Sobe que o louvor para mim não ficar, para mim não passar aqui do horário, senão eu me empolgo. Quem ama, cuida. E Deus nos ama. Preste atenção. E não deixará nossas vidas desorganizadas.
Deus está me usando aqui para organizar a tua vida. Ei, filho, filha, em nome de Jesus, obedeça os seus pais. Aprenda a ouvir o não. Aprenda. Um dia você vai agradecer o seu pai e a sua mãe. Agora, pai e mãe, também não exagera. Porque a Bíblia também trata de quem exagera. Seja amigo do seu filho. Seja amiga da sua filha. Seja também flexível. Irmão, isso é uma arte, criar filhos. Você está pensando que é fácil? Larissa está com 18, Isabel está com 15. Me sinto honrado de ser pai delas. Mulheres de Deus, ou meninas de Deus, né? No caso, então é meninas. Meninas de Deus. Amanhã Larissa começa a faculdade. Estou tranquilo. Porque o tempo que eu tinha que preparar ela para a faculdade, para chegar lá, não pegar esses professores que estão lá nas faculdades, acabando com a mente dos alunos, eu já fiz. Estou tranquilo. E você está pensando em que eu fiz lá atrás e não faço ainda? Antes de ir para a faculdade já sentei, olha, é assim, cuidado, não se deixa levar. Já orientei. Está orientado. Hoje eu desfruto das minhas filhas na presença do Senhor. Sem peso, sem imposição. Quer conhecer um pouco a história delas como minhas filhas e como crente? Assiste a live que tem lá no meu canal, falando sobre a história da igreja. Essa semana o Leonardo assistiu. Tem prazer de servir ao Senhor. Larissa tem o sonho de fazer medicina. No momento não dá, mas ela ia tentar de novo. Falei assim, não vou decidir por você. Você tem 18 anos, você que tem que saber o que você quer da vida. Você tem que ser o que você quer ser, não o que eu quero que você seja. Pai, mãe, não fica transferindo o que você não foi no passado para os teus filhos, hein? Deixa seu filho ter a profissão que ele quer ter. Respeite. Você pode até sugestionar, você pode até fazer um pedido, ok? Não há problema nenhum. Talvez por amor, ele vai ter afinidade até o que você não fez e quer que ele faça. Mas não impõe. Falei, ela ficou chorando porque estava apavorada. Falei assim, ó, calma, fica tranquila, chega em casa, almoça. A gente foi para desfazer uma matrícula para botar ali em cursinho. Fui lá, voltamos, o cursinho não fluiu. Falei assim, ó, é com você agora. Falei para ela, 18 anos, não vou decidir por você, não vou falar nada. A mãe, que a mãe é mais, né? Falei assim, calma, deixa ela decidir. Falei assim, ó, aí o conselho, paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Chega em casa agora. Aliás, as duas, né? A biológica e a espiritual exerceu ali na hora. Chega em casa agora, toma seu banhozinho, come sua comidinha, vai descansar. Você está nervosa, você está tensa. Descansa. Ah, pai, mas o senhor pode perder algum valor lá. Não tem problema. Não tem problema. Você só não pode errar de novo. Você tem que saber o que você quer. Não pode falar que eu quero uma coisa e depois quer outra. Se eu tiver que perder agora, eu perco. Mas eu estou aqui para te ensinar. Não fique com peso. Come a sua comidinha e descansa. Quando você levantar, você vai orar. Sacerdócio. Vai orar. Pergunta a Deus o que Ele quer para a tua vida. 2 dias depois, ela, pai, já tem a resposta. Pode falar. Ah, eu vou fazer farmácia mesmo por enquanto. Vou fazer lá na frente, eu vou atrás do meu sonho. Amém. Não, porque eu fiquei pensando. Ah, irmão, qual pai não quer ouvir o que eu vou falar aqui agora? Eu estava pensando, pai. Se eu for fazer medicina agora, vou ter que estudar pra caramba. Vou ter menos tempo para o Senhor. E eu fico preocupada, sabe? Daqui a pouco eu não estou alinhada com o que Deus quer para minha vida. Oh, Deus. Mas você está pensando que foi fácil? É fácil? Não é não, irmãos. Eu sento. O que esse texto está dizendo? Eu sento para ensinar. Eu sento para conversar. Eu falo na hora de dormir. Eu falo na hora de acordar. Estou falando toda
toda hora sem peso, sem colocar aquele peso, sabe, aquela coisa de peso. A correção é algo que ninguém gosta, porque correção está ligada à disciplina. Porém, tudo que está indisciplinado tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Alguém tem que te parar, querido. Alguém tem que te parar, querida. E é pro teu bem. E é pro teu bem. Alguém tem que te parar. Como pastor, eu já vivi isso. De chegar a ovelha, já só o sangue. E eu falo: não, tem que parar esse maluco aí, rapaz. Tem que parar essa doida. Alguém tem que parar. Alguém tem que ter coragem. Correção traz dores. Para quem não sabe, eu tenho aquela música assim, ó. Um homenzinho torto. Quem conhece essa música do homenzinho torto? É homenzinho torto que fala? Homenzinho torto mesmo, né? Essa musiquinha era eu. Quando eu nasci com o pé torto. Eu nasci assim, gente. Assim era meu pé. Meu pé era torto. Tendão curto, o dedão era colado no calcanhar, na esquerda. Primeiro procedimento médico. O médico, o ortopedista pegava meu pé, voltava com ele para o lugar, o bebezinho, e engessava. Imagina a dor que eu sentia. Rapaz, Deus é tão... Deus tem uns mistérios assim, né? Eu nunca tinha visto um bebê de perto com o problema que eu tive. Essa semana agora eu fui fazer um culto no lar. Tinha um bebezinho que estava passando pelo processo que eu passei. Pé torto e estava com as pernas engessadas. Minha mãe falou: pastor, que eu contei a minha história, me identifiquei. Aí ela falou assim: como ele chora, como incomoda. Como foi doloroso, eu não lembro, bebê. Mas foi necessário, hoje meu pé é certo, aleluia. Mas precisei passar por dores para corrigir o que estava torto. Ei, para Deus corrigir o que estava torto ou o que está torto, vai doer. Mas deixa Deus tratar hoje. Deixa Deus tratar hoje. Deixa Deus corrigir hoje, porque depois você vai desfrutar, aleluia. Você vai desfrutar, aleluia. Você vai desfrutar. Eu não corro assim, ó. Eu não corro assim. Estou desfrutando. Diga assim comigo. A Bíblia diz. Diga alto. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Agora olha só que frase, não é minha, tá? Quem não corrige uma postura errada no presente, irá sofrer dores crônicas no futuro. Você não quer ser tratado? Nunca mais vai ser. Você vai acumulando, daqui a pouco é crônico, não tem mais cura. Se minha mãe não faz o procedimento quando eu era bebê, não tinha mais jeito. Eu já vi gente adulta passando aqui, uma pessoa que mora aqui na região, que tem um pé como eu tinha. Talvez não teve recurso, não sei o que aconteceu. Não tem mais jeito. Diga assim: o que não se resolve. Diga: o que não se resolve, carrega. Toda pessoa que resiste à correção, ela apressa a destruição. Você não quer ser corrigido, não? Tem decreto de morte, tem destruição. Quando resistimos, isso aqui já estou começando a caminhar mesmo para o final. Quando resistimos à correção, cancelamos as promessas. Você não quer ser corrigido, não? Então não tem promessa para ser cumprida também na sua vida. Simples. Não quer ser corrigido? Não tem ministério então. Como que você pode exercer ministério se o que está errado você não quer consertar? Que exemplo você vai ser?
Que exemplo você vai ser? Quando estamos corrigindo, estamos livrando pessoas do inferno. Olha só, irmãos, isso está na Bíblia, hein? Quando estamos corrigindo, estamos livrando pessoas do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerás. Não vai morrer não, moço. Dá o tapinha lá. Pega a varinha. Não dá tapa não, pega a varinha. Depois me consulta aqui. Eu vou te ensinar a varinha, como você usa a varinha. Lá em casa tinha varinha. Não era de condão não. Tu a fustigarás com a vara. Olha só, irmãos, e livrarás sua alma do inferno. Um ambiente sem correção gera filhos bastardos. Tem algum filho bastardo aí? Alguém quer ser bastardo?